Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Com Ana Rita Barros, do Team Europe da Comissão Europeia, falamos do programa Erasmus e do seu contributo para esbater as diferenças entre europeus e entre estes e participantes de países terceiros, 28 anos depois da sua criação. O programa Erasmus surgiu numa fase inicial em 1976, portanto, ainda antes da entrada de Portugal na atual União, e surgiu exatamente para a mobilidade, mas apenas para estudantes universitários. Hoje em dia é completamente diferente, mas na altura só para estudantes universitários. Só foi implementado muito mais tarde, já em 1987, portanto faz este ano 28 anos, mais precisamente fez ontem, 14 de maio, 28 anos que a decisão, porque não é diretiva na medida em que as diretivas têm um caráter de aplicação obrigatória, têm que ser transpostas para os direitos nacionais, e como a política educativa na União Europeia é uma política dos Estados-membros, não é competência da atual União, a União só emite recomendações e orientações, não é uma diretiva, mas uma decisão. E a decisão de 1987, número 327 do Conselho Europeu, tem data de 14 de maio, foi exatamente ontem. O que é que se pretendia com esta mobilidade? Fomentar o entendimento, talvez, entre os cidadãos dos vários países? Também, e a troca de culturas, a aquisição de competências a nível linguístico, que é fundamental na Europa de hoje em dia. Deixamos aqui o apelo aos estudantes de hoje em dia, aprendam não uma nem duas, várias línguas, não é? É fundamental porque quando se domina a língua, sentimos menos estranhos e estamos mais adaptados porque compreendemos os outros e sabemos que de facto existe ali a mesma linguagem em termos de comunicação, e é extremamente importante. E a mobilidade também para criar equivalências que não existem ainda interinstituições europeias a nível universitário. O processo de Bolonha é muito posterior, e o processo de Bolonha não é uma questão de equivalências, é uma questão de créditos, transferências de créditos de umas universidades para outras, mas não há equivalência nem em termos programáticos, nem em termos curriculares, muitas vezes, há de facto esse intercâmbio. Portanto, começou pelos estudantes universitários, até porque eles eram, na altura, um público-alvo, e tentava-se fomentar o ensino superior, na altura em que ele foi criado. Parece-me que é um programa com grande sucesso e com grande impacto junto dos europeus jovens. É o processo com mais visibilidade. Há países tradicionalmente emissores de estudantes Erasmus, que é o caso dos alemães, e vêm para onde? Para o sul. A Espanha é o país com mais receptor de estudantes Erasmus. Portanto, é uma experiência. E são conhecimentos, são capacidades, são vivências que se adquirem e que penso que nunca mais se esquecem. O programa, quando fez 25 anos, fez uma homenagem a publicações sobre essa matéria e, de facto, os estudantes Erasmus dizem que são experiências únicas, não é? São vivências de facto ímpares. Qual é a percepção em relação à ida de portugueses para outros países? Cada vez mais. Tem aumentado imenso. Portanto, há um gráfico que é francamente ascendente na ida de portugueses para estudantes portugueses, ainda no quadro anterior, portanto, estudantes universitários, para outros países, portanto, fazer o programa Erasmus, que normalmente pode ser de 3 a 1 ano, 3 meses a 1 ano. Há um dado interessante, por exemplo, todos nós ouvimos falar de pessoas nossas conhecidas que foram estudar para Praga, não é? Penso que já deve ter ouvido falar. As cidades, a capital da República Checa, Praga e também Bratislava, que é ali ao lado, não é? Têm o dobro de estudantes universitários na faixa etária 19, 24, 25 anos do que residentes. É um fenómeno interessante. Há países mais apetecíveis, digamos assim. Sim,
Há países, o centro da Europa é muito acessível. O Erasmus é uma aprendizagem a vários níveis, não é? E também é uma aprendizagem em termos culturais, em termos de conhecimento, conhecer outros povos, outros países, outras culturas. E, portanto, é também isso. Inicialmente, o programa Erasmus tinha uma dimensão educativa. Ao que parece, evoluiu e neste quadro comunitário assume outras ambições, talvez, não é? O programa Erasmus, neste quadro, passou-se a chamar Erasmus Plus, ou Erasmus Mais, em português, e ficou com a abrangência de outros programas que existiam, que nós conhecemos como o Comenius, o Sócrates, o Da Vinci, enfim, o Leonardo. Tem outros programas inseridos, exatamente pela visibilidade que o programa teve e a aceitação que teve a vários níveis, não só da parte dos estudantes, mas também da parte das empresas. Uma empresa, quando faz uma seleção, portanto, de funcionários, de pessoal, de um colaborador, se ele tiver, há estatísticas que indicam, se ele tiver uma experiência Erasmus, normalmente é preferido em relação aos outros que não a tiveram. O que é importante e porquê? Normalmente está adaptado à mudança, está adaptado com certeza à inovação, a outras experiências e tem uma permeabilidade para adquirir novos conhecimentos, que é o que indica exatamente essas experiências lá fora. Além disso, domina com certeza outras línguas. Não é? O Erasmus Plus acaba por congregar agora todos os outros programas de mobilidade que já existiam. A grande parte dos outros que já existiam são congregados, por isso o orçamento também teve um incremento de 40% entre o quadro comunitário CREN anterior, que terminou em 2013, e este quadro que vai de 2014 a 2020 teve um acréscimo de 40% e que representa, em termos absolutos, 14,7 mil milhões de euros afetos alocados ao programa. É um incremento significativo. Muito. Penso que é um dos focos da União Europeia atualmente é o crescimento do emprego. Eu penso que é olhar para o programa Erasmus como uma maneira de incrementar exatamente o emprego, que é fundamental com os dados que nós temos de desemprego na União Europeia, nos vários Estados-membros. Referia como tendo um caráter transversal este programa Erasmus. O que é que quer dizer com isso, doutora Ana Rita Barros? Exatamente esta mobilidade e a integração em novos mercados de trabalho, com novos conhecimentos, novas aprendizagens, porque o Erasmus desta vez tem um ênfase de Erasmus empresa. Portanto, pode ir também estagiar para uma empresa e até ao Erasmus empreendedor, ou seja, um empresário com mais experiência a nível europeu, receber durante um período de tempo, e isso aí pode ser mais do que um ano que falamos há bocado, um jovem empreendedor que queira ter conhecimentos naquela área de atividade em que o empreendedor mais experiente tem, de facto, conhecimentos, o que é muito importante. Portanto, também se alarga às empresas, alarga-se ao ensino profissional. Cada vez mais a Europa preconiza não uma educação formal, porque este programa insere-se numa educação também não formal, porque há experiências para além dos currículos e também para a área vocacional, portanto, a área de formação profissional que também é abrangida pelo Erasmus Plus desta vez. Tendencialmente abrangerá quantas pessoas? Há uma ideia? Abrangeu cerca de 3 milhões de europeus. Neste quadro, prevê-se que atinja 4 milhões a 4 milhões e meio de pessoas, não é? Porque desta vez o próprio programa Erasmus tem uma dotação orçamental para parcerias com países terceiros, normalmente países emergentes, que estão em vias de desenvolvimento, que é o meu caso do Brasil. E aí o Erasmus tem uma dimensão chamada Erasmus Mundus. E essa alocação financeira, que não é tão pouca quanto isso, são 1.680 milhões de euros só para países terceiros, o que é significativo. Diria que é a aposta da União Europeia neste momento. Uma das apostas. Uma das apostas. Porque a parte dos outros fundos também é muito positiva, não é? E é importante porque o tecido produtivo, assim, tem que haver empresas, não é? E tem que haver economia a funcionar, mas a formação é fundamental na Europa e a Europa até preconiza agora, portanto, a agência deste programa chama-se ProAlv, que é o programa de aprendizagem ao longo da vida. Não é só aprender quando estamos nos estabelecimentos de ensino, no ensino obrigatório, mas aprender sempre. E isso é muito importante. Até porque os sistemas educativos europeus têm uma duração muito, muito dispersa. Portugal, o ensino obrigatório são 12 anos, a Holanda são 13, mas, por exemplo, há zonas do Reino Unido, no caso da Irlanda do Norte e no Luxemburgo, falamos de Luxemburgo, temos lá tantos imigrantes, em que o ensino obrigatório começa aos 4 anos. E onde é dada muita ênfase às línguas.
e indica-se, portanto, em estudos a nível mesmo de outros organismos internacionais, que a aprendizagem numa idade muito precoce faz os alunos adquirirem conhecimentos e ter mais sucesso na aprendizagem posteriormente, o que é extremamente importante. Este programa, para este período até 2020, pode chegar a abranger 4 milhões de europeus que poderão estudar, treinar, ganhar experiências a nível laboral, fazer mesmo voluntariado. Fazer voluntariado também. Em outros países, não é? Normalmente são programas de verão que são difundidos, que são muito bem aceitos, porque os custos pagam quase todos os custos desde a origem até ao local e que depois são integrados em mais diversas atividades e até que fazem um papel social, que são integrados muitas vezes em lares de terceira idade, em cursos de verão, até, ao mesmo tempo podem frequentar alguns campos de aprendizagem e normalmente vêm nas páginas da União Europeia, vêm apelar à inscrição para esses programas. São períodos muito curtos, períodos de verão, 1 mês, 2 meses, não tem nada a ver com o programa, mas são e pode ser o princípio de um Erasmus futuro, quem sabe, não é? O que lhe pergunto é como é que podem as pessoas, os jovens, aceder a estes programas? Normalmente o Erasmus é candidatado através das instituições. São as instituições que fazem as candidaturas através da Agência Nacional. O voluntariado, há mesmo, de facto, uma página para o voluntariado jovem em que se podem inscrever e candidatar sob determinadas condições. Tem muito a ver com a idade. Enquanto o Erasmus é abrangente entre os 13 e os 30 anos, normalmente os programas de verão, como eles vão sozinhos, têm uma idade mínima que é mais elevada do que os 13 anos, não é? Nestes programas Erasmus estão plasmados, digamos, os principais valores da União Europeia. Penso que é exatamente a essência do projeto europeu. É a transversalidade, a paz, a liberdade, a cooperação, enfim, penso que são valores que ficam e os contactos, não é, que, enfim, nunca mais se perdem, são exatamente a essência do projeto europeu. Vai contribuir para esbater diferenças entre cidadãos de diferentes países da União Europeia? Completamente. Penso que sim. Penso que é, de facto, uma cooperação e uma aprendizagem conjunta que faz eliminar muitas arestas que existem muitas vezes nos relacionamentos interpessoais e pan-europeus, não é? É a melhor forma de eliminar o racismo, a xenofobia, o estigma para umas situações até menos, mesmo de pessoas desfavorecidas, que estão abrangidas também por este programa Erasmus, o que é uma inovação. E, além disso, incorpora também, desta vez, o desporto, que normalmente não estava inserido, mas o desporto não profissional, logicamente, e instituições que os levem a organizar seminários, jogos internacionais, torneios, colaboração, mesmo em termos de apoio a docentes, troca de conhecimentos técnicos ou científicos também nessa área, minorias religiosas, grupos desfavorecidos, portanto é muito abrangente. Penso que as instituições deviam de candidatar fortemente a estes apoios, porque de facto a verba é elevada neste envelope financeiro e devíamos aproveitar, e espero que Portugal aproveite, e tem sido, o programa Erasmus tem tido maior aderência desde que começou a crise em 2007, 2008. É interessante que grande parte das experiências Erasmus, mais tarde, 40% deles nas estatísticas existentes, muda de estado, constituem família estudantes Erasmus, estamos a falar da experiência anterior, de estudantes universitários, e a taxa de desemprego para estudantes que tenham essa experiência é 23% inferior à dos outros que têm as mesmas habilitações e que não tiveram uma experiência no campo da mobilidade e do intercâmbio. O programa Erasmus tem sido tão bem sucedido que houve a necessidade de criar, digamos, uma plataforma para a partilha de experiências? Sim, chamado Garage Erasmus, é uma partilha de experiências, de informação, de comunicação e de oportunidades, porque trocam informações relativamente às oportunidades de emprego para exatamente só estudantes Erasmus nos vários Estados-membros. E o escritório em Lisboa
para estas oportunidades, chamadas oportunidades pós-Erasmus, abriu recentemente e pode ser uma fonte de comunicação e de partilha de informação extremamente útil com a crise de mercado de trabalho que nós temos hoje em dia. Por tudo isto, aconselha que os jovens aproveitem estas oportunidades? Vivamente. Erasmus. É uma oportunidade de novo no meu tempo, mas eu acho que temos que apostar. Hoje em dia, portanto, qualquer estudante ou qualquer profissional, que também é direcionado para a formação profissional, não são só os estudantes do sistema tradicional de ensino, o que é importante, porque nós sempre vimos uma dualidade entre aqueles que tinham acesso ao ensino superior e os que não o tinham, não é? Ao contrariamente, ao falar no caso português, contrariamente a outros países, eu penso que é uma experiência única e uma vivência ímpar, não é? Enriquecedora, então, diria. Bastante. E cada vez mais se aposta na formação não formal. Extracurrículos faz normalmente a diferença. E as empresas de seleção a nível internacional dão muito valor a isso. O que é que fez? Às vezes não perguntam o currículo, porque o currículo está lá, não é? O que é que fez para além disso? E todas essas experiências de voluntariado, de associativismo, de desporto, são importantes, não é? Tanto é que hoje em dia na Europa se passa diplomas de estudos não formais. Nunca houve uma política congregada, concertada nesses aspectos, porque exatamente a política educativa não é europeia, mas penso que se vai valorizar muito esses aspectos daquilo que se faz muito para além da carreira académica, outras apetências, outras aptidões e outros conhecimentos que valorizam a atividade profissional, não é? O programa Erasmus é, de facto, uma expressão muito significativa do que é a abertura das fronteiras. O mercado interno criou esta Europa com fronteiras externas, está aqui bem explícito no que é o programa Erasmus e as 4 liberdades que nós conhecemos, a livre circulação das pessoas, bens, capitais e serviços, começou em 93, exatamente com o tratado que nós todos também muito bem conhecemos o nome, mas neste momento o Erasmus reflete uma 5ª liberdade. Eu chamaria pessoalmente, é um conceito puramente pessoal, uma 5ª liberdade, que é a livre circulação do conhecimento. Muito para além das pessoas, dos bens, dos capitais e serviços, que essa já nós conhecemos, e penso que isto é que é a Europa. E terminava só dizendo uma frase que não é de um europeu, e por isso é que eu escolhi: a educação é a arma mais poderosa que podemos utilizar para mudar o mundo. E a frase é de Nelson Mandela. Doutora Ana Rita Barros, do time Europe da Comissão Europeia. Muito obrigada.